Boa tarde. Hoje vamos falar de um tema que é um pouco controverso, mas é também um tema um pouco difícil de compreender. Até porque, sinceramente, é algo que escapa um pouquinho à nossa compreensão, que é percebermos o que é Deus. Deus é algo de transcendente. Nós, como não somos transcendentes, temos alguma dificuldade, de facto, em perceber Deus. Mas aquilo que nos foi revelado, de entre aquilo que nos foi revelado, nós podemos perceber algumas coisas importantes e, acima de tudo, podemos ter instrumentos nas nossas mãos que nos permitem saber explicar, às vezes, certos pormenores importantes para que não haja dúvidas em relação a esta doutrina. Não sei se é o caso desta igreja já ter tido problemas com a doutrina da Trindade. A minha igreja de Espinho já teve graves problemas com esta doutrina, inclusivamente já perdeu membros por causa desta doutrina, e por isso eu acho importante nós falarmos sobre isto, porque muitas vezes somos confrontados com problemas acerca da divindade de Cristo, acerca da natureza do Espírito Santo, e, de facto, é algo difícil, muitas vezes, de explicar. É certo que hoje eu não vou estar a fazer uma apresentação completa, porque o seminário completo sobre a Trindade são entre 3 a 4 horas. E, como é óbvio, não vamos estar aqui 3 a 4 horas. Vamos estar aqui meia hora, 45 minutos, a falar de alguns pontos importantes. E depois poderemos discutir alguns pontos que os irmãos achem importantes. O seminário completo fala-se de muitas coisas, como histórias e diferentes definições da Trindade, da crença dos pioneiros adventistas, do uso da palavra Trindade no Espírito de Profecia, se o Espírito Santo é uma pessoa ou não, o problema de Mateus 28:19, com certeza já ouviram falar do problema ou pseudo-problema deste versículo, do batismo ser em nome de Jesus ou ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se devemos adorar apenas ao Pai ou não, se Jesus foi gerado do Pai ou é co-eterno, o que é que quer dizer Jesus ser o primogênito, a plena divindade de Jesus, se Yasde é Babilónia não por causa de ter esta doutrina, e o que diz a Bíblia sobre a Trindade. Ora bem, nós vamos resumidamente ver um bocadinho um ou outro ponto deste, não vamos ver a maior parte destes temas, mas vamos perder um bocadinho mais tempo, se assim pode dizer, na última parte que diz o que diz a Bíblia sobre a Trindade. Existe muita contra-informação e vamos tentar desmistificar um pouco, então, esta doutrina. Eu queria começar por ler a doutrina oficial da Trindade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler, mas diz assim: há só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de pessoas co-eternas. Deus é imortal, omnipotente, omnisciente e omnipresente. E Ele é infinito e ultrapassa a compreensão humana. Aquilo que falávamos há bocado. Certo? Ultrapassa a compreensão humana. Mas é conhecido pela sua autorrevelação. O que é a autorrevelação? Temos duas. Uma é a Bíblia e outra é uma pessoa. Jesus Cristo. Certo? Muito bem. Mas é conhecido pela sua autorrevelação. E Ele é digno de eterno louvor, adoração e serviço por toda a criação. Ora bem, esta definição é, de facto, uma explicação compacta daquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê acerca da Trindade e que sempre creu acerca da Trindade. Okay? E esta definição também é única refere-se, ou melhor, é única, só a Igreja Adventista é que acredita nela. Não há outra denominação. Eu já verifiquei esta doutrina na maior parte das religiões protestantes, na religião católica, nas outras igrejas que guardam o sábado e nas outras igrejas que também são adventistas, mas que não são adventistas do sétimo dia. E todas elas têm diferenças em relação a esta doutrina.
E vamos ver um pouco estas especificidades que são muito importantes. E eu começo por destacar o texto que diz assim: há só Deus. E depois diz o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é uma definição muito importante que penso que daqui a bocado vamos conseguir todos compreender. No entanto, existem falsas trindades. Ok? Isto é um aspecto muito importante. Eu só vou aqui debruçar-me sobre uma, não vou debruçar sobre todas elas, que não tenho tempo para isso, mas eu vou ler agora o Credo Católico. O Credo Católico, da definição da doutrina da Trindade, chama-se a Santíssima Trindade. Este é o título para esta doutrina na Igreja Católica, que diz o seguinte: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Aqui está a primeira diferença. Conseguiram reparar numa diferença aqui? Vamos ver mais. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. São iguais as definições? Não são iguais. Primeiro, a definição anterior dizia: creio que existe um Deus, e o Deus é quem? Pai, Filho, Espírito Santo. Esta é o que é que diz? Creio em só Deus, que é quem? O Pai. Depois temos Jesus Cristo, que é o quê nesta definição? Primeiro, é gerado do Pai, ou seja, teve início, e mais. O que é mais aqui? Reparem que eles dizem que ele é gerado, não criado. Isto podia-se explicar, mas de facto o que quer dizer é que teve um início. E também, se repararem aqui, Jesus está num patamar inferior em relação ao Pai, certo? Nós acreditamos naquilo que se chama a plena divindade de Cristo. Isto não é a plena divindade de Cristo, porque ele está num patamar inferior, certo? Depois, o Espírito Santo, o que é que dizem? Que o Espírito Santo é uma força que procede de quem? Ou do Pai ou do Filho. Há versões que é só do Pai, há outras versões que é só do Filho, outras versões que é dos dois. Mas então temos então que o Espírito é o quê? Não é algo em si mesmo, mas procede de alguma coisa, certo? É muito interessante que, não sei se já tiveram a oportunidade de falar com alguém que seja anti-trinitariano. E eu já tive a oportunidade de falar com essas pessoas. Aliás, eu já estudei todos os seus documentos, todos os seus estudos, já os fiz estudos de todas as versões diferentes dos antitrinitários, quando andava a estudar este tema, e todos eles são comuns em dois aspectos. Até mais, mas em dois aspectos. Primeiro é que acusam a nossa igreja de ser uma igreja pagã ou babilónia por acreditar na Trindade. No entanto, no que eles acreditam é que Jesus Cristo é o que em relação ao Pai? É subalterno ao Pai, e não acreditam na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo procede de quem? Do Pai ou do Filho? Na realidade, o que é que eles estão a acreditar? É em quê? É nesta doutrina. Já repararam que exatamente aqueles que a pregoam é a doutrina que está aqui explicada, certo? Então, um antitrinitário consegue acusar-nos de ter a falsa doutrina da Trindade quando são eles que acreditam nesta doutrina. Porquê? Porque nós acreditamos que Cristo e o Espírito Santo, cada um deles é uma pessoa e são o quê? Co-eternos, certo? Agora vamos ver se isto tem lógica, está bem? Tivemos só a falar em definições, agora vamos lá ver se isto tem lógica.
Muito bem. A falsa trindade tem origem no Concílio de Niceia 325 e no Concílio de Constantinopla de 381. Por isso, a Santíssima Trindade também é chamada do Credo Niceo-Constantinopolitano. Como é? Muito bem, muito obrigado. Eu devo dizer então que eu sou disléxico, por isso palavras grandes para mim são muito difíceis, mas eu tenho a vossa ajuda, correto? Muito bem, então vou tentar dizer o Credo Niceo-Constantinopolitano, certo? Tive bem agora? Tive, muito bem. Ou também chamado de símbolo, é uma declaração de fé cristã que é aceito pela Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Ocidental, Igreja Nestoriana, Igreja Ortodoxa Oriental, Igreja Anglicana e por algumas denominações protestantes. Portanto, esta é a doutrina mais aceita em relação à doutrina da Trindade. O nome está relacionado com o primeiro concílio de Niceia, como já disse, no qual foi adotado, e o primeiro concílio de Constantinopla, onde foi aceita uma versão revista que é exatamente aquilo que acabamos de ler. Portanto, o credo católico foi o resultado destes concílios. Muito bem. Então, quando é que começou a falsa doutrina? Em 325, certo? Muito bem. Isto é muito importante para percebermos o que vem a seguir. Existe mais um detalhe na falsa doutrina da Trindade. Qual é? É aquilo que a Igreja Católica denomina do mistério da Santíssima Trindade. Alguém sabe o que é o mistério da Santíssima Trindade? Já todos ouviram falar, com certeza. É isto aqui. 3 igual a 1 igual a 3. Já ouviram falar nisto? A Igreja Católica acredita que os 3 são 1 e que 1 são 3. Diz assim no Quarto Concílio de Latrão: é o Pai quem gera, é o Filho que é gerado e é o Espírito Santo que realiza. Cada um é Deus, completo e inteiro. Acreditamos nós nisto? Não acreditamos nisto. Porquê é que não acreditamos? Primeiro, porque cada um deles não é Deus. Quem é que é Deus? Já vamos ver. São os 3, exatamente. Mas podem 3 ser 1 e 1 ser 3? Tem alguma lógica esta conta da matemática? Sabem, eu sou uma pessoa que gosta muito de números. Sempre me dei bem com matemática e gosto mais de números do que letras. Porquê? Porque os números não... Exatamente, os números não enganam. Então agora vou-vos ler o que é que os nossos pioneiros achavam destas doutrinas. Agora reparem que isto é muito importante, antes de eu ler. Existem muitas pessoas na nossa igreja, incluindo alguns dirigentes da nossa igreja, que acham que a nossa doutrina da Trindade é a mesma da Igreja Católica. Certo? Mas não é. Correto? E quando vão ler alguns artigos antigos, onde estão a criticar a doutrina que começou em 325, acham que os pioneiros estão a criticar a nossa doutrina da Trindade. Estão a perceber? Eu vou repetir. Se nós achamos que temos a mesma doutrina que os católicos, se vemos alguém a criticar a doutrina dos católicos, achamos que estão a criticar a mesma nossa doutrina. Perceberam? Mas agora nós vamos ler, e mediante aquilo que esta introdução, tentar perceber quais são as partes em que eles estão a criticar e quais são as partes que eles estão a defender. Certo? Estão comigo? Então vamos lá. Primeiro, Adventist Review 1869 diz assim: nós entendemos, referindo-se aos adventistas, que o termo Trindade significa a união de 3 pessoas. Perceberam? União de 3 pessoas, uma sociedade. Não ofícios, porque aqui há uma resposta a uma outra revista batista, que acreditavam numa versão diferente.
não ofícios num único Deus. Agora, reparem, agora vão-se referir ao mistério da Santíssima Trindade. O que é que diz? Que uma pessoa sejam 3 pessoas e que 3 pessoas sejam uma pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser contrária à razão e ao senso comum. O que é que vocês perceberam deste texto? Neste momento, sublinhado a preto, que acabei de ler, que uma pessoa sejam 3 pessoas e 3 pessoas sejam 1, estão a dizer que está errado, certo? A que é que se está a referir este texto? Ao que acabámos de ler, ao mistério da Santíssima Trindade que a Igreja Católica acredita, certo? Mas em cima o que é que disse? Nós entendemos que a versão correta qual é? É a união de 3 pessoas. Portanto, conseguem ver neste texto a defenderem uma trindade e a criticarem outra trindade. Estão comigo? Perceberam ou não? Dúvidas? Posso avançar? Agora, continua então. Mas a doutrina que me oponho é contrária, sim, é a palavra correta, de que Deus e Ele mesmo implantado dentro de nós. Hoje de manhã falámos sobre isto, não falámos? No seminário completo, e eu falo de outras falsas doutrinas da Trindade, o panteísmo é mais uma delas. Ok? Porquê? E este texto está-se a referir a isso, porque no panteísmo Deus está onde? Em todo lado, inclusivamente em nós. Os nossos pioneiros acreditavam nisso? Não acreditavam nisso. Por isso é que diz que essa doutrina também é errada, de que Deus e Ele mesmo implantado dentro de nós. Tal doutrina, Ele não nos pede para acreditar. Agora reparem. Exatamente. Reparem então neste texto agora. O homem foi a extremos opostos na discussão da doutrina da Trindade. Já no tempo dos nossos pioneiros, houve uma grande discussão relativamente a esta doutrina. E por isso essa discussão foi esclarecida na revista oficial, e eu até trouxe as cópias, se algum irmão quiser consultar, na revista Review and Herald, durante algumas semanas. E diz assim: o homem foi a extremos opostos na discussão da doutrina da Trindade. Alguns fazem de Cristo um simples homem, que começou a sua existência quando nasceu de Maria, começando a sua existência no nascimento em Belém. Outros, não satisfeitos com o que a Escritura claramente diz sobre ele, o pré-existente Filho de Deus, fazem dele o próprio Deus Pai. O que é que este texto nos está a dizer? Está-nos a dizer coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, está-nos a dizer que Deus, ao contrário do que as pessoas acreditam, não é um mero homem. Certo? E existem ainda hoje em dia pessoas que acreditam que Cristo foi apenas um profeta. Mas também diz que Ele e o Pai não são a mesma pessoa. Certo? É isso que nós acreditamos ou não é? Continua o texto. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, não adicionem pessoa. Estão a perceber a diferença? Quando ele disse, eu e o Pai somos um, não adicionem pessoa. Mas entenda que são um, como 2, 3 ou qualquer número de cristãos são um. Pois Deus orou para que seus discípulos sejam um, como Ele e o Pai são um. Entenda-se que estão em perfeita harmonia, de uma mentalidade e propósitos, um em projetos e um em ação, um na criação do mundo e são um na sua redenção. São um em propósito, mas não são a mesma pessoa. Certo? E então, chegamos ao texto em que os antitrinitarianos tanto gostam de usar. Mas eu sublinhei lá aquelas 2 palavras, porque são as 2 palavras que eles não costumam usar e costumam mudar para outras palavras. E diz assim, Review and Herald, de 1855, a doutrina da Trindade,
que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Niceia de 325, essa doutrina destrói a personalidade de Deus e do Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à Igreja aparece na história, nas páginas da história eclesiástica. O que é que este texto está a dizer? Está a dizer que não devemos acreditar na Trindade. É isso? Eu vou esperar que me digam. Quer dizer que a Trindade está errada, não existe Trindade. Está a dizer que no ano 325 houve uma doutrina da Trindade que veio o quê? Veio destruir a verdade, certo? Portanto, quando dizem que nossos pioneiros criticavam a doutrina da Trindade, é verdade. Eles criticavam. Mas criticavam qual doutrina da Trindade? Aquela que foi trazida em 325. A doutrina da Trindade existe desde o tempo dos apóstolos. Aliás, eu na versão completa mostro documentos do ano 70 em que já se fala sobre isso. Aliás, a palavra Trindade foi inventada por Justino entre o ano 150 e 160, muito antes do Concílio de Niceia. No entanto, é verdade, os nossos pioneiros criticavam a doutrina da Trindade, mas aquela que nós podemos chamar doutrina da Santíssima Trindade, ou seja, a versão católica da doutrina da Trindade. Mas se existe uma que eles criticavam, também existe uma que eles acreditavam. É certo que eles não gostavam de usar a palavra Trindade. Sabem porquê que eles não gostavam de usar a palavra Trindade? Exatamente. Para não confundir, para não ser associada a outra. Muito bem, vamos continuar. Mais este texto que diz exatamente isso. Eles são muito claros, esta doutrina da Trindade foi trazida para a Igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens e a guarda do domingo, e não é mais do que a doutrina dos persas remodelada, as famosas tríades pagãs das nações antigas. Ela começou por volta de 325. E eles estão tão claros que eles dizem sempre a qual doutrina estão a referir. Muito bem, posto isto, vamos ver então o que é que os pioneiros acreditavam. A primeira vez que foram divulgadas as doutrinas adventistas foi na revista Review and Herald, em 1913, na revista que hoje nós chamamos o Yearbook. Conhecem o Yearbook? Sai todos os anos. Havia uma edição especial da revista, uma vez por ano, onde tinha muitas das coisas que agora nós conhecíamos por Yearbook. E este foi o ano em que pela primeira vez foram especificadas direitinhas quais as doutrinas da Igreja. É interessante porque os antitrinitários acusam de que a doutrina da Trindade entrou na Igreja muito recentemente. Mas este texto de 1913 diz-nos o seguinte: os adventistas do sétimo dia acreditam na divina Trindade. Esta Trindade consiste no Eterno Pai, um ser pessoal e espiritual, omnipotente, omnipresente, infinito em poder, sabedoria e amor, no Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, através do qual todas as coisas foram criadas, através do qual a salvação dos remidos foi alcançada, o Espírito Santo, a terceira pessoa da direção divina, o agente regenerador no trabalho da redenção. Pergunta: a Igreja Adventista já tinha esta doutrina ou não? Já em 1913 era perfeitamente patente esta doutrina. Vamos voltar ao credo católico e ver alguns aspectos importantes que hoje a Igreja é acusada. E então aqui diz que o Espírito Santo procede do Pai ou do Filho. É exatamente o mesmo argumento que é hoje usado pelos antitrinitários. Aqui tem uma fotografia do livro Desejado de Todas as Nações,
de 1900. Portanto, está ali a fotografia da página, sublinhada a amarelo, e eu tenho a fotocópia desta página, se quiserem consultar, e ali está o que diz nesta página, em relação ao Espírito Santo. O pecado poderia ser resistido e vencido somente através da poderosa ação da terceira pessoa da Trindade. E eu ponho ali entre parênteses Godhead, porque no original não diz Trindade. Já vou explicar isto. Mas antes de acabar de ler o texto, queria fazer uma pergunta. Se há uma terceira pessoa, quantas pessoas têm que existir? Não temos dúvidas sobre isso, mas não? Se ela é terceira, tem que haver uma segunda e uma primeira, certo? Agora, entre parênteses, eu pus ali Godhead, porque no original, a profecia diz Godhead. Como é que se traduz aqui, quem sabe inglês, Godhead para português? Existe alguma palavra que se possa traduzir diretamente Godhead para português? Quem conhece inglês? Não existe, pois não? Poderíamos traduzi-la por Trindade? Poderíamos traduzi-la por Divindade? Por qual é que podemos traduzir? Uma tradução mais apropriada seria, talvez, direção divina. O que é que acham? Está mais ou menos. Mas o que é certo é que não há tradução para português de Godhead. E por isso, se um tradutor puser lá Trindade, poderemos acusá-lo de estar enganado. Ou se puser lá Divindade. Certo? Portanto, o argumento que um antitrinitário usa de que no original não existe Trindade, também no original não existe divindade. Porque divindade em inglês é o que é? Exatamente. Mas o que é certo é que o texto diz claramente, independentemente do termo ou não, o texto diz claramente que existem quantas pessoas? 3 pessoas, certo? Este manuscrito é de 1899 e diz o seguinte em relação ao Espírito Santo. O Senhor nos instruiu e precisamos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa. Pode deixar alguma margem de dúvidas este texto? Que o Senhor Deus é o nosso mantenedor e ajudador e Ele ouve cada uma das nossas palavras e sabe cada pensamento da mente. Portanto, para os nossos pioneiros, o que era o Espírito Santo? Era uma pessoa. Dúvidas? Não me parece que existem muitas dúvidas em relação a isto, pois não? Nós vemos a divindade do Espírito Santo em vários textos. E eu queria partilhar convosco estes textos e vamos começar a ir para a parte bíblica. E gostava que algum irmão pudesse ler 1 Coríntios 6, 16. E depois pedi a outro irmão que lesse Atos 5, 3 e 4. 1 Coríntios 6, 16. Quem encontrar? 6, 19, desculpa. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Muito bem, o texto diz então, ou não sabeis que somos o quê? O templo do Espírito Santo. O que é que isto nos diz em relação à divindade do Espírito Santo? Vamos pensar então agora um bocadinho. Diz-nos alguma coisa em relação à divindade do Espírito Santo? Muito bem. Então um templo serve para quê? Portanto, nós quando fazemos uma casa, e neste momento eu vou construir uma casa, posso chamar aquela casa templo? Não, pois não, porque é uma casa. Porquê? Quem é que vai morar lá? São seres humanos. Se nós fazemos um templo, é para quê? É para algo divino, sempre, certo ou não? Se este templo é para o Espírito Santo, o que é que isso nos diz em relação ao Espírito Santo? Que ele é
divino. Muito bem. Agora, Atos 5, 3 e 4. O que é que nos diz então? Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Muito bem. O que é que este texto nos diz em relação ao Espírito Santo fazer parte de Deus ou não? O que é que nos diz? Alguém? Porquê? Leram bem o texto? Diz assim, versículo 4. Não mentiste aos homens, mas mentiste a quem? A Deus. Versículo 5. O que é que diz? Desculpem, um bocadinho mais atrás. Exatamente. Versículo 3. O que é que diz? No teu coração, eles mentiram para que mentiste ao Espírito Santo. A quem é que eles mentiram? No versículo 4 dá a resposta, não é? A Deus. Então, o que é que nos diz este texto? Não mentiste ao Espírito Santo? E a seguir diz que o Espírito Santo é o quê? Temos alguma dúvida sobre a divindade do Espírito Santo? Segundo a Bíblia, parece-nos claro, ou não? Claro ou não é? Que Espírito Santo pertence, então, à divindade. Muito bem. As características pessoais do Espírito Santo. Eu tenho uma aula, que às vezes dou numa escola de evangelismo, que é só sobre as características pessoais do Espírito Santo. E não vamos ler isto tudo, que isto é muita coisa. Mas reparem bem nas características pessoais do Espírito Santo. É alguém que guia, que ama, que clama, que toma decisões, administra, conhece as profundezas de Deus, que fica triste, que implora, intercede, ensina, fala, pode ser resistido, proíbe, coloca obstáculos, ordena, dirige, dá testemunho, designa, comissiona e é mencionado entre outras pessoas. Parece-nos ou não nos parece uma pessoa? Certo? A Bíblia é muito claro em relação às características do Espírito Santo. Agora, outro assunto muito importante é o facto de, quer os antitrinitários, quer o credo católico, dizer que Cristo foi gerado. Okay? Eu queria perder ou gastar uns minutinhos a explicar isto, porque isto é uma dúvida muito importante. Será que Cristo é eterno? Ou será que Cristo teve um início? Já pensaram nisso? Quer os católicos, quer os antitrinitários acreditam que ele foi gerado. E baseiam-se... Acho que avancei 2, não? E baseiam-se em alguns versículos bíblicos. Mas reparem bem o que diz, por exemplo, o Antigo Testamento. Em Isaías, referindo-se a Jesus, dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Todos conhecemos este texto, certo? O que é que este texto diz que Cristo é? Deus Forte, Pai da Eternidade. Se Ele é o Pai da Eternidade, pode ter começado a meio? Pode ter começado depois do Filho? Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. O que é que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Por isso, o que é que isso faz de Jesus Cristo? Faz dele Deus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, segundo diziam eles, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Para um judeu, as palavras de Cristo queriam dizer que ele estava a pôr em que patamar? Igual a Deus. Por isso pode ele ser subalterno ao Pai. Mas, eu estou a andar um bocadinho rápido para chegar à parte mais importante.
O que é que o Pai diz em relação ao Filho? Hebreus 1:8. Mas do Filho diz, ó Deus. E este texto é Deus que está a falar sobre o Filho. E o que é que diz? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Em Romanos diz-nos também que são os israelitas dos quais é a adoção de filhos, e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito. Amém. Quem é que disse isto? O apóstolo Paulo. Certo? O que é que o apóstolo Paulo diz de Jesus Cristo? Que ele é o quê? Deus bendito eternamente. Tito, mais uma vez vemos que, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Neste texto, nesta carta, o que é que nos diz que é Cristo? O grande Deus. Isto são só alguns exemplos. 1 de João, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em que seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Há aqui alguma dúvida que Cristo é Deus? Posso fazer uma coisa? Com certeza. Relativamente ao texto de Hebreus 1:8, os defensores dos arianos, da não divindade de Cristo, usam ali um argumento que nós usamos para o ladrão na cruz. Dizem, os dois Que é vírgula. estão opostos. Sim, sim. Dizem, mas do Filho diz o Deus. Deus é que diz do Filho. Ou seja, nas Bíblias das Testemunhas de Jeová, quem estiver em casa vai ver que aquilo está a colocar. Exatamente. No entanto, eles têm um problema. Qual é o problema? Teriam que justificar todos os outros, não é? E se podem argumentar num, não dá para argumentar neles todos. Mas isto continua. Porquê? Porque nós sabemos que só Deus é digno de adoração. Alguma vez Jesus rejeitou ser adorado quando estava aqui? Já pensaram nisso? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, verdadeiramente, és verdadeiramente o Filho de Deus. Mais, Mateus 28, indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Filipenses, o que é que diz? Que um dia, o que é que diz? Por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Pode Cristo ou não receber adoração? Pode. Isso faz dele o quê? Deus. Muito bem. Isto aconteceu vezes após vezes. Quando João, em Apocalipse, recebeu a visão que hoje conhecemos como o livro de Apocalipse, o que é que ele fez? Caiu aos pés do anjo e o que é que o anjo lhe disse? Eu sou conservo teu, não faças tal coisa, porque eu não sou digno de adoração. Mas nós vemos realmente que Cristo aceitava a adoração, porque ele sabia quem era. E está profetizado que um dia tudo isso irá acontecer novamente. Por isso, Jesus é digno de adoração. Eu vou avançar um pouquinho, até chegar à parte mais importante, que é a parte do gerado. Será que Cristo foi gerado ou não? E estes são os textos que os arianos, ou os antitrinitários, usam para provar que Cristo é gerado do Pai e que não é co-eterno do Pai. Nós acreditamos que Cristo é co-eterno. O que é que significa ser co-eterno? O que é que significa ser co-eterno? É ter existido desde sempre, assim como o Pai, certo? Muito bem. Em Salmos 2:7 diz: proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isto é citado em Atos 13:33, que diz assim:
como também está escrito no Salmo 2, o que é o Salmo 2? É o Salmo número 2, certo? Meu Deus és tu, hoje meu filho és tu, desculpem, hoje te gerei. Mais uma vez é citado em Hebreus 1, que diz: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E de outra vez, e eu serei por pai, e ele me será por filho? E agora, como é que nós descalçamos esta bota? Cristo é co-eterno com o Pai ou foi gerado? Alguma sugestão? O texto de Salmos 2:7 diz que ele foi gerado ou não diz? Diz ou não diz? Diz. E foi citado em Atos e citado em Hebreus, certo? Então o que é que isto quer dizer? É muito simples. Vamos à Bíblia ver o que é que quer dizer. O que é que acham? Certo? Então vamos ver o que é que Paulo queria dizer quando citou este texto em Hebreus e vamos ver também em Atos o que é que eles queriam dizer. Pode ser? Isto é muito importante, realmente nós percebemos. Então diz assim, Atos 13, e nós vos anunciamos a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito, no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E eu que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Vou parar aqui um bocadinho para os irmãos possam pensar o que é que este texto quer dizer. O que é que o texto está a dizer? Portanto, Atos 13, 32 a 34. O que é que o texto está aqui a querer dizer? Então, ele cita Salmos 2:7, mas explica Salmos 2:7. Está a falar da ressurreição de Cristo, portanto, se calhar o gerado aqui é de Jesus como homem de Betania e não o verbo. Está a falar de duas coisas ao mesmo tempo. De Cristo que foi ressuscitado e Cristo que foi gerado. E o que é que ele está a dizer? Reparem bem como é que começa o texto. Diz assim, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, quem são esses pais? São os antepassados. E ele está a dizer que Salmos 2:7 é uma promessa que foi feita aos pais. E essa promessa se cumpriu a nós. Então ele está a dizer, Salmos 2:7 é uma promessa que foi feita aos antepassados e que se cumpriu essa promessa no tempo deles. É o que o texto está a dizer ou não? Perceberam todos? Vou repetir. O que o texto está a dizer é que, e eu estou-vos a anunciar, que a promessa feita aos pais se cumpriu nos nossos dias. E depois diz que essa promessa foi o quê? A ressurreição e a gestação. Certo? Portanto, Salmos 2:7, quando Deus diz, hoje te gerei, estava-se a referir a quê? Exatamente. Uma promessa feita que se cumpriu quando? No tempo destas pessoas. A gestação de Jesus foi feita então quando? No ventre de Maria. Aliás, um pormenor muito interessante. Se nós formos ver a palavra original que está no hebraico de Salmos 2:7, que fala em geração, o significado literal é gestação no ventre de uma mulher. Por isso, para ter sido gerado do pai, isto queria dizer que o pai tinha que ter o quê? O ventre de uma mulher. Porque é o que significa. É gerado no ventre de uma mulher. Por isso é muito interessante que aquilo está escrito em Salmos 2:7. Não está a dizer que nos tempos passados Cristo foi gerado do Pai, mas está a dizer que é uma promessa que se cumpriu no dia dos apóstolos. Certo? Vamos ver se em Hebreus Paulo concorda com isto? O outro texto de Hebreus diz exatamente a mesma coisa.
havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos seus antepassados, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que estes, porque a qual dos anjos disse jamais. E agora cita mais uma vez Salmos 2,7. Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez lhe serei por pai, e ele me será por filho. Portanto, o título de Deus ser pai de Cristo começou quando? Quando Cristo nasceu no ventre de Maria. Certo? E isto é muito interessante, porque então vemos que realmente a Bíblia diz que Cristo, que Jesus, o Messias, foi gerado. Aonde é que ele foi gerado? No ventre de Maria. E quem é o verdadeiro pai de Cristo? Quem é que fecundou Maria? Foi José? Ela era virgem, não era? Quem foi? Muito bem. Portanto, vemos aqui o cumprimento da promessa que foi feita antigamente aos pais e que está em Salmos 2,7. Dúvidas? Percebemos? Vamos então avançar. Agora, eu queria terminar então com a Trindade na Bíblia. Este é um aspecto muito importante porque muitas vezes os antitrinitários acusam de que a única prova da Trindade na Bíblia que é Mateus 28:19, o qual eles acusam de estar mal traduzido ou de estar errado. No entanto, eu queria que víssemos rapidamente que a Bíblia está cheia de referências à Trindade, antes de terminarmos. E começaremos pela pluralidade. Deus, quando se refere a Ele próprio, muitas vezes fala no plural, certo? Todos nós conhecemos isto. Quando Deus fez o homem, disse, façamos o homem à minha imagem. Não disse, façamos o homem à nossa imagem. Quando é no plural, quantas pessoas têm que existir, pelo menos? Pelo menos duas, certo? Muito bem. Gênesis 3, eis o homem é como um de nós. Gênesis 11, deixamos e confundamos. No original é exatamente assim que está no plural. Isaías 6, quando Deus está a tentar chamar Isaías por ir fazer uma missão, o que é que ele diz? A quem enviarei e quem há de ir por nós. E ele nunca diz por mim, diz sempre por nós. E então respondeu Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Exemplos de versículos onde aparecem as três pessoas da divindade. Todos nós conhecemos Mateus 28:19, certo? Batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se porventura este texto estivesse mal traduzido, e eu no seminário completo falo sobre isto e mostro documentos antigos, etc., e citações, se por acaso aquele estivesse errado e tivéssemos que riscar aquele, mais uma vez, como foi o exemplo ao bocado, como é que fazíamos com os outros? O que é que diz em Lucas 3? Sendo batizado também Jesus, olhando ele, o céu se abriu. E o que é que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Onde é que estava o Espírito Santo então, neste momento? Estava a descer sobre Jesus Cristo. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, a ti me compraz. Onde é que estava Deus? No céu. Onde é que estava Cristo? No rio. Certo ou errado? Quantas pessoas temos aqui? Muito bem. João 14. Jesus respondeu-lhe e disse, mas aquele Consolador, está-se a referir a Ele próprio? Está-se a referir ao Pai?
aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas pessoas temos aqui? 3. 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Quantas pessoas temos aqui? 3. E isto continua. Não vou ler todos, como é óbvio. João 1:1 fala Deus Pai, Espírito Santo, Jesus Cristo. Todos estes textos estão por aqui. Falam de 3. Então nós, para riscarmos a trindade da Bíblia, temos que riscar muitos textos. Muitos mesmo. Porque estas 3 pessoas insistem em estar continuamente presentes na Bíblia. E temos todos estes textos pelos quais poderemos, só mostrei alguns mais importantes. E vemos que realmente tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo são apresentados pela Bíblia como pessoas divinas em todos estes textos. Eu vou avançar para uma parte, e já estamos quase a terminar, muito importante. Agora, o Espírito de Profecia não deixa dúvidas sobre o que é que nos foi revelado por Ellen White sobre a Trindade. Eu vou ler só este texto porque ele é inequívoco na sua conclusão. Sabem que, e como já falámos hoje de manhã, a personalidade de Deus, a personalidade de Cristo, ao longo dos tempos foram diversamente atacadas, certo? Hoje de manhã no culto estava o irmão Francisco a falar sobre a nova era, que deturpa por completamente isto. E referiu também o panteísmo, certo? Quando as ideias de panteísmo entraram na igreja, pelo John Harvey Kellogg, já toda a gente ouviram falar dele, não é? Ou pelo menos já comeram cereais dele, ela foi obrigada a esclarecer esta doutrina. E o que é que ela disse? Disse isto. Fui instruída a dizer. Primeiro ponto. Foi instruída por quem? Certo? Os sentimentos dos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são de confiar. Fazem-se definições como esta. Reparem, estamos a falar de Trindade. O Pai é como luz invisível, o Filho é como luz corporificada, o Espírito é como luz derramada, o Pai é como orvalho, vapor invisível. Estão a perceber esta conversa, não é? Hoje também começa a ficar na moda outra vez esta conversa. O Filho é como o orvalho condensado numa bela forma. O Espírito é como o orvalho caído sobre a sede da vida. Outra apresentação, diz ela, outra versão é: o Pai é como vapor invisível, o Filho como uma nuvem plúmea, o Espírito é como uma chuva caída e operando em poder refrigerante. Todas estas definições espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas, inverídicas, ou seja, são mentira, enfraquecem e diminuem a majestade a que não pode ser comparada a nenhuma semelhança terrena. Ou seja, Deus não pode ser comparado a nada nesta terra. Deus não pode ser comparado a coisas feitas por suas mãos, porque isso são a sua criação e não o Criador. Estas são meras coisas terrenas, sofrendo sob a maldição de Deus por causa dos pecados do homem. O Pai não pode ser definido por coisas da terra. E agora explica o que é a Trindade. O Pai é toda a plenitude da divindade, corporalmente e invisível aos olhos mortais. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. A palavra de Deus declara que Ele é a expressa imagem de sua pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí se manifesta a personalidade do Pai. O Consolador, quem é o Consolador? Espírito Santo. O Consolador que Cristo prometeu enviar, depois de ascender aos céus, é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como um Salvador pessoal.
podemos ter a definição mais clara sobre o que é a Trindade e são as três pessoas da Trindade? Aqui está. Mas, antes de terminarmos, e pedia mais 5 minutos da vossa atenção, eu queria vos mostrar o que é para mim a maior prova da Trindade na Bíblia. Pode ser? Ainda estamos com força? Sim? Então vamos lá ver. Sabem que na Bíblia existe um intercâmbio entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que um diz é válido como se fosse o outro a dizer, e assim sucessivamente. Temos aqui um exemplo, por exemplo, da ressurreição, em que num versículo diz que foi Deus que ressuscitou, no outro versículo diz que foi o Espírito Santo, no outro versículo diz que Ele próprio se ressuscitou. Ou seja, quando um faz alguma coisa, é como se fosse qualquer um deles a fazer. Estão a perceber? Muito bem. Esta definição é importante para percebermos o texto que vem a seguir, que é, na minha opinião, a maior prova da Trindade na Bíblia. E começa em Isaías 6, 5 a 10. Eu vou ler devagar para ver se conseguimos perceber, está bem? Diz assim, Isaías 6, 5 a 10. Portanto, estamos a falar do chamado de Isaías para ser um servo de Deus, um profeta de Deus. Okay? E Isaías tem uma visão. E nessa visão, ele fala com Deus. Diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, e eu ouvi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com uma cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Muito bem. Quem é que Isaías estava a ver? Deus. Certo? Isaías estava a ver Deus. Continua o texto. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade, ou seja, o teu pecado, foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mais uma vez no plural. Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E então Deus vai entregar uma mensagem a Isaías. E esta mensagem pode parecer um bocado estranha. Não é para percebermos a mensagem, mas decorem mais ou menos a mensagem, porque nós vamos ver então citações desta mensagem. A mensagem diz assim, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de facto e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não vejam com os seus olhos e não ouçam com os seus ouvidos e não entendam com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Ok. Antes de eu avançar, vou recapitular. Isaías estava a ver quem? A Deus. E Deus escolheu Isaías para proclamar uma mensagem. A mensagem é um bocado estranha, mas a mensagem era esta mensagem que ele tinha programado. Esta mensagem é citada 2 vezes na Bíblia. Ok? E nós ouvimos onde foi citada esta mensagem, vamos perceber
que a Trindade é constituída por 3 pessoas diferentes. Porque quem viu Isaías, viu a Deus. Quem é que falou estas palavras a Isaías? Foi Deus. Aqui não há dúvidas, pois não? Muito bem. Então João diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado no braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então, Isaías disse outra vez: o quê? Cegou-lhes o coração e endureceu-lhes o coração. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Disse Isaías isto quando viu a sua glória e falou dele. Esta é a mensagem que acabamos de ler, ou não? É. Quem é que João está a dizer que disse estas palavras a Isaías? Jesus. Certo? João está a dizer que esta mensagem foi dita a Isaías por Jesus. Atos 28 diz assim: e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou quem? O Espírito Santo aos nossos pais. Por quem? Pelo profeta Isaías. Vai dizendo a este povo e diz: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido. E com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entenderam, e se converteram, e eu os cure. Então nós estamos aqui a ver que Deus falou a Isaías. E esta mensagem foi citada quantas vezes? 2 vezes. E numa o texto diz que foi quem que disse? Jesus. E na outra o texto diz que foi quem que disse? O Espírito Santo. Estão a ver a Trindade aqui em operação? É extraordinário, não é? E por isso nós podemos perceber o que diz logo no início do texto. Diz assim: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. É este Deus, 3 vezes santo, que eu acredito. Espero que seja este Deus 3 vezes santo que tu acreditas. Amém.